Olá, a paz do Senhor, meus amigos. Estamos aqui de volta para continuar estudando a primeira carta de Pedro. Convido você para que entremos em espírito de oração para iniciar nosso estudo, amém? Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui, Senhor, levando a Tua palavra. Peço as Suas bênçãos sobre aqueles que nos ajudam a fazer este programa. Peço Suas bênçãos sobre aquele que nos assiste, Senhor. Agora nos dá, Senhor, unção do céu, sabedoria do céu, para expor a Tua palavra, Senhor, que seja do Teu Espírito e não de mim mesmo. E aqueles que nos ouvem, Senhor, que possa ter o perfeito entendimento da Tua palavra, que venha provocar uma transformação de vida, uma melhora, Senhor. Porque nós sabemos que é sempre possível melhorar. Nós sabemos que hoje somos melhores que ontem, mas queremos amanhã ser melhor que hoje, Senhor. Nos ajuda, Senhor, esteja aqui conosco, Senhor, nesses minutos que vamos estar meditando na Tua palavra. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje nós vamos falar como o crente deve se comportar na sociedade. Como que o crente deve se comportar nesse meio? Nós já falamos que nós somos forasteiros, peregrinos nesse mundo, estamos aqui de passagem, que a nossa pátria é o céu e que nós vamos morar no céu, que aqui nós teremos muitas lutas, mas aqui nós temos muito compromisso, muitas obrigações, e o Senhor não nos mandou aqui por um acaso. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E a palavra de Deus hoje vai nos ensinar como nos comportarmos nesse meio, amém? E eu quero começar aqui no capítulo 2 e quero ler, começando do versículo 11 mesmo até o 15. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combate contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer rei como soberano, quer os governadores, ou como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Irmão, nós não temos rei, mas nós temos uma série de pessoas que estão hierarquicamente acima de nós. E nós temos que muitas vezes se sujeitar à ordem deles e sermos subalternos. E nós temos também uma série de deveres e obrigações para com a nossa cidade, para com o nosso estado, para com o nosso país, para com os nossos superiores, com os nossos chefes nas empresas, com todas as autoridades. É preciso entender, seja ela boa ou seja má, toda autoridade provém de Deus. É Deus que permite, né? Então, não cabe a nenhum de nós contestar a respeito daqueles que está exercendo o poder. Porque se ele está no poder, nós devemos, como cristão, nos submeter a ele, em Deus. Amém? A menos que ele esteja fazendo alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. Então, os gentios aqui que ele fala no versículo 12, são aqueles que não são cristãos. Assim como lá no Velho Testamento, lá no passado, a gente sabia que o povo judeu achava que só eles pertenciam ao povo de Deus. O judeu achava que só ele era o povo de Deus. Então, todos que não eram judeu, eles chamavam de gentios.
Então, na verdade, hoje nós cristãos fazemos parte do povo de Deus. Então, gentio é todo aquele que não faz parte do povo de Deus. Aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Você pode estar dizendo, mas você está falando para a gente se sujeitar às nossas autoridades, mas nós não temos que nos sujeitar a Jesus? Sim, Jesus em primeiro lugar. Mas Jesus é que dá essa ordem, que a gente respeite as autoridades, para que a gente possa ganhar a sociedade, para que a gente possa ganhar o povo para Deus. Não é a gente dando mau testemunho, fazendo as coisas erradas. Um dia Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu faço parte hoje de uma sociedade, e essa sociedade eu tenho aqui status, eu tenho aqui papel, que também, como cristão, eu tenho que desempenhar muito bem o meu papel. Como pai, como filho, como chefe, como empregado, eu tenho que desempenhar muito bem o meu papel. Né? Então, se eu sou um bom pai, se você é um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom chefe, Deus está se agradando muito de você. Então, Ele nos ensina isso, que nós devemos, assim, ser vistos pela sociedade como as pessoas sérias, honestas, respeitadas, cumpridoras dos seus deveres, praticando a cidadania exigida, né? Uma conduta irrepreensível. Nós não podemos dar mau exemplo em parte alguma, né? Se temos impostos para pagar, vamos pagar. Não vamos deixar que cobradores fiquem batendo nas nossas portas. Não vamos dar mau exemplo para ninguém. Não vamos usar palavras torpes, não vamos ofender, magoar as pessoas, mas vamos ter um caráter de Cristo, né? Andar como Cristo andava, falar como Cristo falava, fazer o que... Cristo foi obediente até a morte, Ele nunca desobedeceu, Ele nunca contestou nada, Ele nunca respondeu nada, e Ele passou por coisas que a gente não tem nem como imaginar. Se a gente poderia passar, com certeza nós não passaríamos pelo que Cristo passou. Mas nós devemos dar honra, sim. Dar honra a todos os irmãos, temer a Deus, honrar as autoridades que estão sobre nós e orar por elas. Porque todas as decisões que elas tomam, de uma forma ou de outra, elas afetam a nossa vida. O governador toma uma decisão lá, vai afetar o pessoal daquele estado. O prefeito toma uma decisão, vai afetar todas as pessoas daquela cidade. E o presidente, as decisões dele afetam toda a nação. Então, nós temos que estar sempre orando por eles, para que a gente tenha um governo justo, um governo bom, para que a gente possa viver em paz na sociedade. Mas também nós temos que fazer o papel de pacificadores. Nós não podemos ser rebeldes, não podemos nos revoltar, né? Nem criar, nem liderar grupos de contracultura, movimentos de rebeldia. Não podemos fazer isso como cristão, amém? 16 ou 17 diz, né? Como livres, e não tendo a liberdade por proveito da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tudo o que nós fizermos, nós estamos fazendo por Deus. Por isso, devemos respeitar todas as autoridades. Do 18 até o 25, ele diz assim: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor os vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Pois isso é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência? Se, porém, fazendo bem sois afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus.
Para isso foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu nenhum pecado e nem da sua boca se achou algum engano. Quando foi injuriado, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julgava justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarado, pois estavas desgarrado como ovelha, mas agora voltaste ao pastor e bispo das vossas almas. Amados, nós temos o bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não quer que as suas ovelhas ajam de maneira diferente da que Ele agiu. Né? A própria palavra ovelha, todo mundo sabe que a ovelha, ela vai para o matadouro sem gritar, né? Ela vai quietinha, ela se deixa levar até a sua morte. Cristo fez isso, ele foi como ovelha para o matadouro, ele não blasfemou, não xingou, não fez nada, ele sendo Deus. Agora nós, por qualquer coisinha, nós nos descompensamos, né? Às vezes a gente está com uma enfermidade qualquer, a gente maltrata, está no hospital, grita com o médico, grita com a enfermeira. Em casa as pessoas estão cuidando da gente, a gente está gritando com os pais, com os irmãos, a gente não tem paciência. Então, Deus não se agrada disso, Ele diz assim, sofrei calado, ficar quietinho. Lembra em Jesus, tudo que nós tivermos que passar não é nada perto do que Jesus passou, né? Então, e no capítulo 3, ele fala assim, ele fala agora da questão da casa, dos casados. Tem que começar em casa o nosso exemplo, o nosso bom exemplo, né? A relação entre o marido e a mulher, o comportamento da mulher. A mulher deve se vestir com decência, a mulher não deve se importar com a sua aparência exterior, a não ser a nível de... Claro, ela tem que cuidar-se, mas ela não deve estar preocupada com aqueles exageros, né? Ela pode ter um espírito manso, uma alma tranquila, ela pode cuidar de seu esposo e dos seus filhos com muita paz. Os maridos devem respeitá-las com muito amor, porque os filhos vão copiar deles, vão ser imitação deles, assim como for o casal, serão também seus filhos, que estão ali ensinando e dando exemplo. E ele fala muito, então, com o que a mulher deve se preocupar, com o que o marido deve se preocupar. O marido deve amar sua mulher e tratá-la como algo muito precioso para ele, como parte do seu corpo. Porque a palavra diz, né, que ele deixará a sua casa, sua família, se unirá à mulher e serão um só corpo. E a mulher que vive gastando todo o seu tempo em salões de beleza, em tratamentos, em lipoaspiração, em vestidos caríssimos, de joias, ela está preocupada com ela mesma, ela não está preocupada com seus filhos, ela não está preocupada com seu marido, ela às vezes está preocupada em chamar a atenção de outras pessoas na sociedade, quando ela devia ter todo o seu trabalho de embelezamento voltado em agradar o seu esposo. Não é agradar a sociedade em geral, mas agradar o seu esposo. Então, em casa é que se começa todo o dever de um bom cristão. De nada adianta eu lá fora ser querido, não adianta lá fora todo mundo falar bem de mim, mas quando eu chego aqui em casa, eu sou um desastre. Minha mulher não fala bem de mim, meu esposo não fala bem de mim, meus filhos não falam bem de mim, meus irmãos não falam bem de mim, só falam mal, eu dou mau exemplo, eu não sou sal, eu não sou luz na minha casa. Então, que crente que você é? Que cristão que você é? O verdadeiro crente é aquele que começa a dar testemunho
a ter uma postura de verdadeiro cristão dentro da sua casa, nas relações do casal, com os filhos e com toda a sua parentela. Nós temos que ver isso na casa dele, né? Então, cuidar-se sim, exagerar não, né? Mas cuidado com o quê? O primeiro cuidado deve vir com a família. As mulheres devem cuidar primeiro do seu esposo, dos seus filhos, depois o resto. O marido deve cuidar primeiro da sua esposa, dos seus filhos, depois o resto, amém? E eu quero pedir, especialmente para a sua casa, nesse dia, uma bênção muito especial do Senhor. Deus esteja derramando, Senhor, muitas bênçãos, toda sorte de bênção. Que haja paz no seu casamento, nas suas relações familiares, com seus filhos, com seus irmãos, com seus parentes, para que você, a sua casa, a sua família, possa servir o Senhor e dar um bom testemunho. É isso que eu te peço e já te agradeço, meu Deus e meu Pai. Visita essa casa, visita essa família, visita cada uma dessas pessoas, Senhor, para que elas possam ter o perfeito entendimento daquilo que o Senhor espera de cada uma delas. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.